Vamos ao vivo também a Israel. A nossa correspondente, a Denise Odorici, ela está em Israel, uma competente jornalista que nós temos lá, que traz todas essas informações, mas sentindo na pele. O que a Denise já contou aqui na Record são coisas impressionantes. Não é apenas o relato de uma jornalista que coloca uma informação no papel, mas é o sentimento. Eu estava vendo aquela imagem, viu, Denise, de quando as sirenes tocaram, o desespero que você ficou. Você continuou dando a notícia, mas você sente na pele exatamente o que está acontecendo agora, o que todas as pessoas que estão aí sentem, né? Muito boa tarde para você, boa noite aí em Israel. Oi, Passaia, boa tarde para vocês. Aqui boa noite já, quase 20 para meia-noite. Pois é, a gente não tem como trabalhar num ambiente como esse, né? Fazer uma cobertura dessa sem se sentir parte da notícia, parte do que está acontecendo, né? Eu moro aqui em Israel há quase 10 meses, há 9 meses, então tem uma guerra acontecendo no lugar onde eu moro, basicamente, né? No país onde eu moro, na cidade onde eu moro, e isso é super perturbador, às vezes, como foi daquela vez que o pedaço do foguete caiu na porta da minha casa. Essa cena da sirene que você mencionou é algo que acontece aqui com certa frequência, mas quando a gente está perto de um lugar para se proteger, você vai acostumando até com isso, né? Então toca a sirene, você fala assim, bom, eu vou ficar aqui nessa parte segura, tal, até acabar a sirene, tudo bem. O problema é quando você está na rua, que foi exatamente essa cena que você viu, né? A gente estava numa rodovia, eu tinha acabado de entrar ao vivo para o Fala Brasil, saímos de carro e aí a sirene tocou. E quando isso acontece, você não tem muito o que fazer, você está numa rodovia, você não tem abrigo e você está ali exposto. Então, o que todo mundo faz é sair correndo do carro, deixa o carro ali e vai para o canto da estrada. E deita de barriga para baixo, tenta proteger a cabeça, quer dizer, você tem que proteger as partes vitais do seu corpo por causa dos estilhaços de foguete, né, quando são interceptados. Então, é como você disse, a gente fica assustado, né, claro, é perigoso, tem que se proteger, é um constante estado de alerta. Ô, Denise, nós tivemos já o registro de quase 3.000 mortes por conta dessa guerra que acontece? Sim, exatamente. Os números, infelizmente, são atualizados todos os dias de manhã aqui em Israel é pelo porta-voz internacional do Exército, lá na faixa de Gaza das autoridades de saúde, e esses números eles crescem, né? Só aqui do lado israelense são 1.200 mortos, no lado palestino passam de 1.400, então são muitos mortos, infelizmente, né? Do lado israelense, o que está acontecendo é que essas pessoas estão sendo identificadas, né? Esses corpos estão sendo contados, porque foi aquele grande ataque de surpresa no sábado de manhã e desde então o exército está operando ali na região, já remilitarizou tudo, já fechou a fronteira com a faixa de Gaza, mas o estrago ainda está sendo contado. E em Gaza, os bombardeios israelenses estão acontecendo, né? Quer dizer, a retaliação israelense está acontecendo, são imagens bem difíceis, bem tristes que a gente vê, porque está acontecendo realmente uma destruição, porque o Hamas, Passaia, ele usa muitas estruturas civis para operar. Então, muitas vezes fala, mas foi um hospital bombardeado, mas foi uma escola bombardeada, mas é porque o Hamas usa essas estruturas como seus quartéis, né, por assim dizer, como suas bases de operação, muitas vezes. Então, acaba acontecendo esse tipo de situação. E um número que também não tem perspectiva de diminuir, né, principalmente agora que está acontecendo esse cerco ali na faixa de Gaza para dificultar a entrada de combustível, de água. Então, imagina a situação que realmente não está acontecendo por lá, né? Mas é a estratégia de Israel para tentar fazer com que a população palestina se revolte contra o governo do Hamas e dessa forma acabe abrindo um possível caminho para negociar a libertação de reféns, né? Os reféns israelenses que estão ali em poder dos militantes na faixa de Gaza, Passaia. Ô, Denise, nós temos a informação que em Gaza começa a faltar água, combustível e em Israel, que nós temos muitos brasileiros que moram aí. Qual que é a situação? Tem algum racionamento ou risco, pelo menos? Não, aqui não, Passaia, aqui essa questão de abastecimento está
praticamente normalizada, com exceção, assim, as pessoas estão tentando ter em casa coisas básicas como garrafas de água, esses alimentos enlatados, essas coisas não perecíveis, né? Comida que você consegue armazenar por bastante tempo, porque você não sabe, enfim, as pessoas estão evitando sair na rua muito, né? A gente sai, nós não que somos jornalistas, mas as pessoas que estão saindo só quando realmente há necessidade. Então, já vai ao mercado, já compra bastante coisa. Então, pela minha experiência, né? Eu tenho 2 mercados pequenos aqui perto da minha casa e um mercado grande. Nos pequenos, realmente tem bastante prateleira vazia, já é 3 dias seguidos que eu tento comprar garrafa de água mineral, não consigo. No mercado grande tem mais coisa, mas também não tem as coisas que eu estou acostumada, porque as pessoas estão comprando mais. Então, não é uma questão do abastecimento, né? As coisas estão chegando, a gente não tem, assim, esse tipo de situação aqui, né? Não aqui em Tel Aviv, pelo menos, mas as pessoas estão comprando mais. Até porque, Passaia, o governo recomendou que nessas situações a gente tenha sempre à mão um kit na porta de casa, então uma mochila, uma sacola com alimentos que você possa armazenar por 3 dias, água, baterias, roupas, se precisar ir para um bunker, né, público, um bunker grande, no caso de realmente a situação se agravar muito. E aí é isso, você tem que comprar para ter isso na porta da sua casa. Eu fiz também o meu kit, uma mochila com 2 mudas de roupa, uma sacola com comida enlatada, água, para se houver um caso realmente da coisa escalar demais. Então é isso, as pessoas estão comprando para armazenar em casa para uma situação possível de emergência. Nós vimos que muitos eventos foram cancelados e até natural, ninguém tem clima para ir para um evento, mas e outras coisas normais, como por exemplo a escola das crianças, elas estão estudando ou estão em casa? Não, não estão estudando, as escolas estão fechadas desde que começou, né, o ataque no sábado, então aqui o domingo é dia útil, né, então desde domingo as crianças estão em casa, não estão tendo aula, agora começa a se falar em, de repente, fazer um esquema como foi na pandemia, então aula à distância, aula pelo computador, para que essas crianças também não fiquem sem receber o conteúdo, sem estudar, mas por enquanto isso não está também acontecendo, por enquanto as pessoas estão em casa esperando ver o que vai acontecer. Outros serviços depende, né? Farmácia a gente encontra aberto, mercado alguns sim, outros não, restaurantes todos fechados, com exceção de delivery, né? Você consegue pedir alguma coisa para comer em casa, mas as cidades estão meio cidades fantasma, assim, lembra muito a pandemia, né? Aquela coisa que você sai na rua, não tem quase ninguém, tem um restaurante aberto que você consegue comprar alguma coisa, mas não tem ninguém sentado nas mesas, então é meio esse cenário, assim, quando a gente anda na rua, né? Dá a impressão que a gente está vivendo a Covid novamente, mas na verdade é uma guerra, infelizmente. Mas os serviços de hospital, isso tudo está funcionando aqui em Israel. E Denise, onde tem mais brasileiro, em Israel ou Palestina? Em Israel? Aqui em Israel tem mais. E esses brasileiros, geralmente porque eles têm também a dupla cidadania e muitos outros que vão também porque eles querem conhecer a Terra Santa, né? Tem muitos brasileiros que todos os anos saem daqui, inclusive desses que estão sendo repatriados agora, grande parte não é porque mora em Israel, mora no Brasil, mas foi a Israel para fazer uma visita e acabou sendo surpreendida pela guerra, é isso? Exatamente. Nesses primeiros voos, né, que o Itamaraty disponibilizou para repatriar brasileiros, a preferência foi dada realmente para esses turistas. Então, tanto quem veio a passeio, quanto quem estava aqui, por exemplo, a trabalho, mas basicamente não residentes. Teve alguns residentes que também colocaram seus nomes na lista, né, a gente viu isso com a embaixada, mas essas pessoas que moram aqui, por enquanto, não entraram na primeira chamada. Talvez agora, de aqui até domingo, comecem a entrar essas pessoas também nos aviões. Mas o Itamaraty deu preferência para quem realmente estava aqui somente a passeio e quis voltar para casa. Mas é como você disse, os residentes aqui, na maioria, né, dos casos, é de pessoas que realmente têm a dupla cidadania, pessoas da comunidade judaica no Brasil que migraram para cá e, de acordo com a lei, né, de Israel, as pessoas têm direito também à cidadania daqui. Então, são pessoas com dupla cidadania que moram aqui, algumas há bastante tempo. Eu agradeço muito pelas informações. Eu sei que você precisa descansar. Você está trabalhando muito aí, já quase meia-noite. Passou da meia-noite, quase meia-noite, né? 15 para meia-noite. Então eu vou te deixar descansar. Eu te agradeço por estar até agora aqui, tá? Parabéns pelo seu trabalho, muita sorte, que Deus te abençoe aí.